Capítulo de número 6. Deixa eu colocar aqui. Dayan, melhorou aí? Você que está em casa, como eu falei, né? Dá o seu joinha, coloca o seu nome, pastor, estou assistindo. Fala no meu nome aí, faz uma oração por mim. A gente tem um casal também muito querido lá em Curitiba, que sempre nos assiste. E a Ana Flor está precisando das nossas orações, ela está internada. Ela estava numa sequência de tratamento do câncer e ela teve uma complicação na veia femoral e ela está internada. E no finalzinho do culto nós vamos orar por ela. Se você também tem um pedido de oração, coloca o seu pedido de oração. E eu creio que Deus vai fazer milagres. Nosso Deus é um Deus de milagres. E Ele vai operar maravilhas nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Lucas, capítulo de número 6. Tá? Lucas 6, 6. O título dessa mensagem é O Ressequido. Que nome feio, pastor. Um título de uma mensagem de domingo à noite. Eu quero compartilhar com vocês o quanto é importante uma palavra de Jesus na nossa vida. O que uma palavra de Jesus pode transformar a nossa vida. Quantos amam o Senhor aqui? Diga glória a Deus. Amém? Então você vai entender bem essa mensagem. Primeiro nós vamos ler do 6 ao 11, tá? E depois nós vamos parar para uma meditação. Diz a palavra do nosso Deus: aconteceu que em outro sábado, Jesus entrou aonde, irmãos? E começou a ensinar. Estava ali um homem. Estava ali um homem que tinha a mão direita, o quê? Ressequida. O que é uma mão ressequida? Você já viu aquela pessoa que teve um problema neurológico, né? Ou algum acidente e que ela ficou com a mão praticamente, né? Seca, disfuncional, sem poder trabalhar direito, né? Então tinha um homem ali com a mão ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, né? Procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi, o que, irmãos? Estenda a mão. E o que aconteceu? E a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Curve a sua cabeça, em nome de Jesus, e vamos meditar na palavra do nosso Pai. Peço a você que agora, né, fique ligado,
não distraia teu irmão. São poucos minutos, mas minutos valiosos para a nossa vida espiritual. Então, sabe, deixa o Espírito Santo falar. Quando a palavra de Jesus começa a falar no nosso coração, aí acontece a revelação. E a revelação, sabe, é um toque de Deus no nosso íntimo, para que a gente verdadeiramente mude de comportamento, mude de direção e, em nome do Senhor Jesus, a gente chegue aonde Deus deseja que a gente chegue. É o objetivo de Deus, né? Bom, queridos, diz que Jesus estava num sábado numa sinagoga. A sinagoga era como se a gente estivesse numa igreja, né? O livro de Lucas fala, na maioria das vezes, na necessidade de um arrependimento e da nossa necessidade de frutificação. Todo ser humano, sabe, ele tem um desejo de que no trabalho dele as coisas venham prosperar, sim ou não? Né? Se você trabalha, o que você espera é que verdadeiramente o fruto do teu trabalho venha, sabe, germinar, venha crescer e venha dar frutos. Sim ou não? Sim. Então, queridos, a palavra de Deus nesse livro de Lucas, né, no Evangelho de Lucas, chama a atenção da gente para isso, de uma posição de arrependimento dos nossos caminhos e numa condição de frutificação. Sabe, existia no tempo de Jesus e até hoje, nos dias atuais, o judeu guarda o sábado, né? O judeu tem um cuidado muito grande com o sábado. Mas, queridos, na essência, lá no início, né? Qual era os cuidados que Deus mandou o povo dele ter? Primeiro, que o sábado seria um dia de adoração. Seria um dia onde a gente não ficasse com aquela ganância dos dividendos, dos lucros, né? Mas que a gente separasse aquele dia, sabe, como um dia de adoração, um dia de consagração. Naquele dia, sabe, tudo que fosse trabalho, a essência lá na lei, ela falava assim, tudo que fosse trabalho visando lucro, visando dividendos, visando, sabe, multiplicação financeira, é que era para a gente se acalmar e descansar no Senhor, né? E não falava, daqui a pouco eu vou chegar nisso, falava também numa situação onde se a pessoa estivesse fazendo algum tipo de diversão, que aí a gente tem que ter os olhos espirituais para entender aquilo que era bom para Deus ou não. Aquilo que era fruto de unidade, como por exemplo assim, o Samuel junto com a juventude aqui, louvando, engrandecendo o Senhor, porque aquele dia era o dia do Senhor, né? Tudo que eles fizessem em adoração, podia ser até uma diversão deles ali. Não tinha problema nenhum, podia ser feito. O que não era aceito pela lei, era uma condição de você, sabe, fazer um pagodão, vamos dizer, um pagodão no dia de sábado, né? Então não tinha sentido espiritual se fazer um pagodão, então não se considerava isso. Eu coloquei até aqui, né, no estudo que eu fiz, né, que tudo aquilo que era estranho à adoração também, a adoração ao Senhor, também não se deveria fazer. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Mas que era adequado no sábado que as pessoas tivessem atitudes de misericórdia. A lei não condenava isso. A lei não condenava a caridade no sábado, muito pelo contrário.
A lei era favorável a isso. E, de certa forma, é um trabalho. A caridade, né? A misericórdia. A misericórdia é aquele negócio, poxa, o irmão está passando por necessidade, vou dar uma cesta básica para ele. Isso não tinha problema nenhum, né? E a adoração em si. Só que eu estava conversando esses dias com um irmão, ele falando para mim aqui assim, alguns pegam usos e costumes, né, que não afetam a Bíblia, não afetam porque nós seguimos a palavra de Deus, né? Aí eu vou lá para aquele filme, quem viu o Quarto de Guerra aí? Gostaram daquele filme? Eu gostei muito daquele filme, né? Porque dá uma dica de como você, que está passando por lutas, às vezes familiar, seja lá no trabalho, seja lá no que for, sabe, naquele momento de alvoroço, de luta, né? Você fazer a tua relação de necessidade, né? E colocar diante do teu Deus, para que você não esqueça, para que as preocupações não tomem conta, né, da tua cabeça. Na hora de você até buscar no Senhor, você não sabe como buscar. E eu vou dar uma dica para os irmãos aqui, que eu aprendi, né? E eu vejo que é uma coisa boa. Quando a gente está muito preocupado, a gente deve anotar o que é a preocupação que a gente está tendo, ou qual a preocupação que a gente está tendo. E ali no quarto de guerra, ela soma a condição de tirar da mente aquela dificuldade, aquela preocupação, colocar num papel e orar. E quantos creem no Senhor aqui? Diga glória a Deus. E quando nós fazemos isso, o que acontece, queridos? Deus responde às nossas orações. Deus é um Deus que ama responder às orações de seus filhos. E fala para o teu irmão aí, você não é melhor do que eu, não. Deus responde a tua... Não, mas Deus responde também a minha oração. Amém? Né? Não tem ninguém melhor do que ninguém, não. Deus responde a oração dos seus filhos. Né? Você crê, você se compromete pela fé, Deus vai responder. Mas, queridos, eu vou falar uma coisa também para você. Se você fizer uma petição diante de Deus, né, um pedido diante de Deus, e esqueceu de escrever o teu pedido, Deus também vai te responder. Né? Então, queridos, tem umas situações que a gente na prática vai vivenciando e o homem às vezes ele tira da essência de Deus. Não tem que ser escrito agora. Agora tem que ser escrito. Agora tem que pegar a caneta da Yolanda lá no Luiz C.L. Rocha Miranda. Vocês sabem qual é a caneta da Yolanda, né? Uma dourada aqui. Falando, estou sentindo falta da Yolanda. Sinto falta de todo mundo. Aí tem que ser na caneta da Yolanda. Cara, isso não está escrito. Isso não é a essência. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, querido, os religiosos vão ter um confronto com Jesus com a própria lei, com a própria palavra. Sabe por causa de quê? Porque eles estavam criando os seus próprios caminhos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? O grande problema da gente criar os próprios caminhos é que quando nós chegamos lá na frente e a gente vê que eu não ouvia Deus. Deus queria falar comigo, eu não ouvi. Mas eu estou lá na frente. Quanto tempo perdido. Aqui a gente vê uma situação de confronto. Toda vez, queridos, que você vai ter um encontro com o Senhor, Deus vai te confrontar. E Deus estava confrontando esses religiosos. Eram homens religiosos. Homens que estavam na igreja. A sinagoga significava a igreja para eles. O templo, né?
Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei, os irmãos, mas diante de um milagre, né? Uma coisa gloriosa que aconteceu ali, um homem que a gente não sabe quanto tempo estava com a sua mão ressequida, né? Eu vou falar sobre ele, mas acontece da mão dele voltar ao normal. Que sobrenatural. Você pode dar glória a Deus? Fala para o teu irmão aí, Deus pode fazer o sobrenatural na sua vida. Deus pode fazer o impensável, o que você não imagina, nem pensou, Deus pode fazer. Amém? E queridos, diante de um milagre glorioso, os homens estavam preocupados com o eu. Porque eles eram religiosos. Sabe qual era o grande problema ali? Que até o próprio Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, quando entra para dar um caminho, para dar uma direção, eles se ressentem. O eu se ressente. Eu sou religioso e eu acho que tem que ser feito assim. Cara, mas o cara não é Deus? Quem tá falando não é Deus? Por que tu tá teimando? Por que você tá querendo fazer do teu jeito? Amém? Sabe, queridos, toda vez que o eu é confrontado, tem uma luta, tem uma guerra. Eu não queria nem falar sobre isso aí, mas falando, eu falei com os irmãos que a gente foi acordado na madrugada com um tiroteio perto da nossa casa, né? Numa avenida grande que tem assim ao lado da nossa casa. E queridos, hoje, assim, os moradores, né? Lá de perto lá, quem a gente tem contato assim, mandaram as fotos do que aconteceu. E a notícia, de repente vai sair notícia amanhã também. Já saiu, né? Não sei se na televisão, não sei aonde vai sair. Mas, querido, 2 eram policiais ou eram bombeiros? 2 policiais, né? Que tinham bebido a tarde toda, que eram compadres um do outro, né? E você vê, porque mandaram a fita, eu não gosto nem de ver essas coisas, não vejo mesmo, né? Mas por acaso eu vi a situação. Uma câmera assim de um prédio ao lado filmou eles parando o carro na avenida movimentada, né? E um saindo do carro assim falando: "Cara, isso é o diabo. Isso é o diabo". O cara falando nitidamente isso. O do carona. O motorista pula pelo banco do carona da frente e sai na porta perseguindo esse que sai. E esse que sai fala que é assim: "Você vai me matar?" Ó, eu estou falando para vocês de uma situação de 2 compadres, né? Que passaram a tarde toda bebendo, segundo os relatos que está ali. E, queridos, foi um descarregar de arma dos 2. Um tiroteio terrível, né? Arma pesada, um com o outro. Acabou na morte de um e o outro ferido indo para o hospital, né? Aí você fica imaginando o que pode ter feito uma pessoa que eram amigos, que dá um filho para ser batizado pelo outro, e daqui a pouco um matando o outro, um partindo para cima de outro. E eu fiquei imaginando em cima dessa mensagem que eu estava preparando, que quando o ego da gente, quando o eu da gente é confrontado, sabe, queridos, a gente parece que tem um cãozinho de estimação do lado.
aqui ninguém mexe. Né? E tem gente que chama até o cachorrinho de filhinho. Aqui ninguém mexe. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Né? O ciúme do confronto. Não, eu não vou mudar. Eu sei quem eu sou. Eu que me fiz, né? E eu não aceito. Sabe o que esses homens começaram a viver? Ali aquele momento, olha que Deus estava fazendo um milagre. Quando você tem um confronto com o ego, e o ego é mais forte, quem ganha é o mundo. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Quando eu digo aqui assim, eu não vou ceder para Deus. Quem ganha é o mundo, irmão. Quem ganha é o mundo. Quem ganha, sabe, é o ciúme. Quem ganha é o ódio. Você está aqui? Né? Ah, não, porque eu fui humilhado. Eu fui confrontado. Toda vez que Deus entrar na nossa vida, nós seremos confrontados. Aí é uma escolha. O cachorrinho de estimação ou Deus na nossa vida. Deu para entender a figuração que eu estou dando aqui? A gente vai ter que escolher um dos dois, né? É interessante que todos os grandes homens de Deus, o apóstolo Paulo, ele foi confrontado lá na estrada de Damasco. Ele estava indo para a Síria perseguir cristãos. E Deus chegou para ele e falou que assim, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele teve que cair do cavalo, irmão. Quantos estão lembrando disso aí? Diga glória a Deus. Pedro, ele era dono de uma companhia de pesca, né? E Jesus se aproxima dele e fala para ele, Pedro, joga a rede do outro lado agora. Mas, Senhor, eu conheço o mar, né? Eu sei quem é o mar, o Senhor está mexendo comigo. Eu tenho um nome a zelar. O ego fala assim mesmo, né? Eu tenho um nome a zelar, meu Deus, né? E eu estou chamando até de meu Deus. Eu tenho um nome a zelar. Não mexe comigo, não. Mas todo homem que é confrontado, né? É porque Deus quer mudar o coraçãozinho da gente. Deus quer mudar o coraçãozinho da idolatria. Sabe o que é a idolatria? É a gente teimar em continuar, sabe, sem ouvir a voz de Deus. É idolatria. Pastor, como é que o senhor chegou a essa belíssima conclusão? 1 Samuel 15, 22 diz que a teimosia é como o pecado de ídolos no lar. Então, se eu sou teimoso diante de Deus, é uma opção minha, né? Eu não tenho um santo na minha casa, uma estátua na minha casa, mas eu sou idólatra. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Eu estou falando pela palavra de Deus. Não sei se eu estou falando muito difícil, né? Mas eu estou trazendo, né, essa palavra do coração de Deus para você. Todas as vezes que nós somos confrontados por Deus, é porque Deus quer mudar o nosso coração. Deus quer mudar a idolatria que opera, sabe, a religiosidade que opera. Não, eu penso assim, tem que ser assim. Sabe aquele cara que diz assim, o crente Gabriela, eu nasci assim, eu vou crescer assim, vou ser sempre assim, né? É o crente Gabriela. Eu sou dessa maneira, ninguém me segura, né? Então, queridos, toda vez que a gente vai ser confrontado, é porque Deus quer mudar o nosso coração. Sabe? Eu já fui confrontado. Quantos já foram confrontados aqui? Todos aqueles que, sabe, têm um encontro com o Senhor são confrontados. São abençoados por esse confronto, porque Ele quer mudar o nosso coração. Sabe, às vezes você está dentro da igreja assim, você está num processo de crescimento espiritual.
Aí acontece alguma coisa, sabe, que você ia ser promovido, não foi separado para promoção, né? Aí você fala que é assim, sabe, Deus esqueceu de mim, Deus não está aqui não, porque Deus já falou comigo. Deus não te chamou para ser um crente cargueiro, né? Que está ligado a cargo. Deus te chamou para ser um filho dele. Amém? A gente não dá buscando em troca, a gente dá com alegria, né? A gente faz a nossa entrega com alegria. Tanto faz, porque não é o cargo. Se fosse cargo, Jesus chegava aqui e falava que assim, Márcia, toma, pastora, todo mundo aqui pastor, ou então bispo, apóstolos, o que fosse mais importante, não. Importante para Deus é ser filho. Amém? Ser filho. Teve uma encrenca, uma treta tremenda, porque diante de um milagre glorioso, aqueles homens estavam guardando o ego. Você pegou isso aí? Amém? Fala para o teu irmão. Você quer ser vitorioso em Deus? Você vai perder para Deus. Toda vez que você perde para Deus, você ganha. Amém? Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Eu vou te provar. Eu estou falando uma coisa, mas eu provo, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 7, versículo 10. Diz assim, olha. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para o quê? Eu vou decifrar para vocês aqui, né? Se você é confrontado por Deus, esse confronto de Deus é porque Ele quer te preparar, te colocar uma estrutura para a promessa que Ele tem na tua vida acontecer. Você está aqui comigo ainda? Você pode dar glória a Deus? Então não se preocupe, se você estiver em Deus, se tiver que perder para Ele, perca, entregue, coloca a tua vida, coloca teu casamento, coloca a tua família, né? Coloca teus princípios, tudo debaixo da direção de Deus, porque Deus vai te dar vitória. É o que a palavra dele diz assim, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. É por isso que eu estava falando para vocês, cuidado, porque tem muitos que quando chegam, diz assim, meu Deus, eu cheguei até aqui, porque não ouvi o meu Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Eu estou vivendo essa pindaíba porque eu não ouvi a Deus. Eu estou vivendo, sabe, porque eu quis andar os meus próprios caminhos. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus, amado. Amém? Sabe, tem um segredo, existe um segredo espiritual. O mundo espiritual, querido, é coisa sobrenatural, né? A tal ponto de João Batista viver num deserto. Tu já imaginou? Sabe qual era a picanha de João Batista? Né? Era gafanhoto e mel silvestre. E ele estava vivendo numa nice, meu irmão. Vivia numa bênção ali, né? Sabe por quê? Porque ele vivia o sobrenatural de Deus na vida dele. Eu não estou falando que picanha é problema, não tem problema nenhum não, porque Davi viveu nos palácios, saiu de cuidar das ovelhas para os palácios. Salomão viveu nos palácios, mas eu tenho certeza que se esses homens não vivessem em palácios, mesmo assim eles teriam deixado bom testemunho para a gente. Porque o que eles encontraram foi de sobremodo melhor.
E eu quero falar uma coisa para você. Deus está preparando o sobremodo melhor para você, para a tua família, para nossas vidas, em nome de Jesus. Basta a gente crer, né? Porque, sabe, queridos, não deixa a tua vida aos cuidados do mundo. Só tem um que é teu Pai. Se chama Jesus Cristo, o Senhor, segundo a palavra de Deus. E um Pai que vem para trazer paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Aí vamos lá, gente. O que é um ressequido? Agora vamos voltar lá para o cara lá, né? Um homem ressequido, um homem aleijado, um homem incapacitado, um homem, sabe, que não conseguia, talvez, era a mão direita, né? A Bíblia faz a menção de ser a mão direita. A mão direita, para quem é destro, é muito importante, para o canhoto à esquerda. Mas se você não tem a mão direita, aliás, por exemplo, eu, nos bons tempos aí, mais jovem, né? Eu pegava um saco de 50 quilos, botava... Não, Roberto, a gente botava aqui na... Quanto que você pegava, Roberto? 40. Pegava um saco de cimento, trabalhava com meu pai nas obras, jogava aqui, e era jovenzinho, tinha uns 15, 16 anos. Eu conseguia, era magrelo, mas eu não sei, era o costume, né? Mas você já imaginou uma pessoa que tem uma mão ressequida? A dificuldade é muito maior, né? Havia um impedimento naquele homem. Havia uma dificuldade. Eu coloquei umas coisas aqui. Sabe, quando a gente olha para aquele homem que tinha uma condição ressequida ali, mas ele enxerga totalmente diferente daquilo que aqueles outros estavam falando. Eu estou diante do meu milagre. Eu estou diante de Jesus. Uma igreja totalmente cega, né? Porém, um homem de mão ressequida, impedido, consegue ver o milagre. E ele obedece a Jesus. Jesus fala para ele aqui assim, fica lá no meio. Aí ele, eu já passo vergonha, né? Todo mundo fala de mim. Tu já imaginou naquela época? Se hoje tem bullying, tu imagina naquela época. Eu vou lá para frente, meu irmão, vão tacar até ovo em mim. Eu vou passar vergonha ali, vai tocar tomate, ovo. Vai ser uma festa. Aí Jesus fala que assim, vai para o meio. E ele vai para o meio, irmão. E Jesus fala para ele que assim, estende a mão. E naquele momento que ele estende a mão, o milagre acontece, irmão. Gente, Deus estava falando comigo, quantas pessoas que estão com a vida espiritual ressequidas, porque não conseguem estender a mão para Jesus, não conseguem enxergar Jesus, não conseguem ver o milagre que é a presença de Jesus. Sabe, irmãos, nós não podemos continuar, sabe, nesse engano. Nós precisamos pedir, Jesus, eu quero te enxergar. Eu quero ter olhos para te ver. Porque Jesus fala que é assim, olha, vai para o meio. Aquele homem foi. Quando Deus corrige a gente, há salvação. Você está me ouvindo? Quando Deus corrige a gente, vai haver salvação. Às vezes a gente não está nem entendendo o que nós estamos passando. Mas sabe, querido, quando Deus entra na jogada, tem salvação. Em nome de Jesus. Às vezes a gente não entende. E eu coloquei aqui uma coisa assim, sabe qual é o maior problema que muitas das vezes nós enfrentamos? É a gente
estar ressequido e continuar querendo ficar ressequido. A maior dificuldade de uma pessoa chamada por Deus, de conseguir ver Deus, é ela colocar no coração dela que eu vou continuar ressequido. Mas Deus não te preparou para isso. Deus te preparou para você ser o templo do Espírito Santo de Deus. E o templo do Espírito Santo de Deus opera a presença de Deus. E eu vou falar para vocês uma coisa aqui, olha, que está em 1 João capítulo 3, versículo 8. Falei isso aqui na sexta-feira. Sexta-feira foi uma benção aqui. A oração foi uma benção. Se você quiser, sabe, você está passando por luta, desafio, sabe que se você entregar 2 horas para Deus, essas horas se multiplicam, eu sei disso. É por isso que eu venho aqui às sexta-feira. Podia deixar, né? Tem gente competente, tem a Vandinha aqui, tem os irmãos, a Célia, tem uma turma aí, que sempre está aqui, o Kleber, né? Mas eu venho para cá porque eu entendo que muitas das vezes, sabe, 2 horas que você entrega para Deus, Deus multiplica isso em 24, 48, 72, e aí vai pela fora. É cobertura de Deus, né? Então, olha o que está a palavra do Senhor, diz assim: aquele que pratica o pecado procede porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha o segredo para a nossa vida. Por que nós precisamos verdadeiramente, sabe, abrir o nosso coração para o Senhor? Para isso se manifestou o Filho de Deus. Gente, aquela vida ressequida, de incapacidade, de impossibilidade, né? De repente até dentro da família, né? A gente não sabe se ele era casado ou não, como aconteceu, a Bíblia não fala, mas certamente aquele homem vivia limitações, né? E eu quero falar uma coisa para você: se Jesus entrar na sua vida, todo ressequido vai embora, é a promessa dele. E ele diz assim: para isso se manifestou. Por que Jesus está se manifestando e está falando comigo nessa noite de domingo aqui? Porque Jesus também um dia, lá na caverna de Adulão, se manifestou para aqueles guerreiros de Davi, que não eram guerreiros ainda, mas eram pessoas, sabe, assoladas emocionalmente, pessoas que estavam passando por crises, por dificuldades, e o mesmo Deus que está hoje aqui, esteve com eles lá, e fez deles, daqueles angustiados, daqueles impedidos, daqueles ressequidos, homens valentes, vitoriosos, que valiam por 900. Eu creio no poder de Deus, irmão. Eu creio no poder de Deus. Foi para isso que Deus se manifestou na nossa vida, para destruir aquilo que não era dele na sua vida. Você é filho de Deus, tem um chamado de Deus. Então Deus quer te erguer, Deus quer te levantar, Deus quer fazer você prosperar em nome do Senhor Jesus. Você pode dar glória a Deus? Sabe o que ele falou pro cara? Aí você vê como é que o ódio, o ciúme, a perversidade humana, quando é confrontada, ela faz. Jesus não trabalhou. Jesus não fez nenhuma caridade. Não fez nenhum trabalho, não levou o irmão em casa, né? Jesus não deu cesta básica para o irmão, não deu nada disso. Ele não trabalhou. Mas aqueles homens geraram uma narrativa totalmente contrária. A essência de que Deus fala que nos dias do Senhor tem que haver caridade, nos dias do Senhor tem que haver misericórdia, nos dias do Senhor tem que haver adoração. Amém? Jesus tão somente libera uma palavra.
Para muita gente nesses dias, uma palavra é afronta. Para outros é milagre. Para outros é bênção. Eu quero falar isso para você. É necessário que a gente, sabe, nesses dias, busque discernimento no Senhor. Discernir. A Bíblia diz assim, olha, eu estou terminando já, tá? Mas a Bíblia diz assim, ó, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito. Olha lá, o Espírito está em caixa alta, que é o Espírito Santo, tá? Não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, né? E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Sabe, irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Busque discernir aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. Tem muita gente, sabe, que às vezes, por ser mais prático, fácil, a gente vai na cola de um amigo, que às vezes a gente nem sabe se realmente ele está na direção certa. A gente não sabe, mas é mais prático. É o fluxo da água, ela busca o lugar mais rápido para escorrer, né? Nós não podemos ser assim. Às vezes o lugar difícil, que nem Abraão, né? Ele colocou o sobrinho Ló dele, ó, você olha aí, ô Ló, para onde você quer ir? Se você quiser ir para Campina, eu vou para o outro lado. Ele foi para o lado mais difícil, Abraão, e Ló escolheu a Campina, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Sabe o que aconteceu? Fogo e enxofre o final. Fogo e enxofre. Às vezes a gente está olhando com os olhos naturais, mas Deus quer que a gente olhe com os olhos espirituais. Ele é o Deus que te sustenta. Ele é o Deus que abre portas para você. Ninguém tem culpa se você não quer, né? Você tem um livre-arbítrio. Deus é tão bom que Ele deixa a gente à vontade, né? Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Segundo a palavra de Deus, o melhor caminho é aquele que separou para nós. É o que Ele separou para nós. Amém? Então aqui, antes de eu orar aqui, eu quero falar para vocês uma coisa muito séria, tá? Jesus conhece o teu interior. Fala para o teu irmão aí, Jesus conhece o teu interior. Jesus conhece as nossas mazelas, as nossas dificuldades, né? Os nossos limites. Jesus conhece, sabe, o nosso sofrimento. Deus conhece o teu sofrimento. Deus sabe o que você está passando. Fala aí para esse irmão aí, Deus sabe. Deus sabe o que você está passando, né? A tua dor, Deus conhece a tua dor. Ele conhece, né? Mas a palavra do Senhor diz para a gente o seguinte: as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Amém, irmãos? A minha oração nessa noite é uma oração para que verdadeiramente, se há algum espírito de ressecamento, às vezes a gente ouve uma pessoa falando que assim, pastor, sabe, eu estou tão desanimado, né? Eu estou tão entristecido, eu não consigo mais caminhar. Sabe, parece que há uma oposição muito grande, eu estava tão feliz, tão alegre, surgiu N coisas para tentar me parar. É um espírito. Muitas das vezes é uma batalha espiritual. Você pode até não achar. Eu vou falar para você que eu tenho certeza que é.
Porque tem coisas que a gente não explica e a gente só consegue entender quando a gente entra na presença de Deus. Quando a gente se coloca na presença de Deus. Da onde vem o escape, de onde vem a salvação, de onde vem o nosso recurso. Ele é o nosso recurso, Ele é a nossa salvação. Eu não estou te chamando para religiosidade, não estou te chamando para nada. Eu só estou te chamando nessa noite para que você ouça a voz de Deus. Estende a tua mão. Quem é a tua mão? Talvez seja a tua família. Talvez seja a tua área profissional que está retida, ressequida. Talvez seja a tua área ministerial, paralisada. Mas eu quero orar pela sua vida.